Você se sente preso, mas não sabe por quê. Talvez você acorde todos os dias com aquela sensação sutil e ao mesmo tempo opressora de que algo está fora do lugar, como se uma força invisível estivesse puxando você para baixo. Como se existisse uma corrente, um peso na alma, uma voz interna dizendo o que você pode ou não fazer, o que deve ou não sentir. Mas, e se eu te dissesse que essa sensação não é um erro, que essa dor silenciosa que você sente ao viver uma vida que não parece sua, pode ser o único sinal de que ainda existe liberdade dentro de você? Que o que você chama de ansiedade, depressão ou confusão pode ser o grito abafado da sua autenticidade tentando emergir. Pois bem, Nietzsche chamaria isso de a guerra contra a moral de rebanho. Sim, Friedrich Nietzsche, o filósofo que ousou enfrentar os valores da sociedade, enxergava esse sofrimento interno não como uma falha da mente, mas como um sintoma de aprisionamento. A moral que te ensinaram a seguir, aquela que te diz para ser obediente, submisso, bom, controlado, modesto, pode ser justamente aquilo que está te matando aos poucos. Nietzsche acreditava que o ser humano nasce com uma força bruta, com uma vontade de potência incontrolável, mas que é castrado desde cedo. E essa castração, esse processo de domesticação emocional, é vendido como virtude, quando, na verdade, pode ser o maior veneno que você já ingeriu. Você foi treinado para agradar, para se encaixar, para não causar desconforto, para viver sem excesso, sem intensidade, sem verdade. Mas o preço disso é a sua alma. E quanto mais você tenta ser o bom menino ou a boa moça, mais você se distancia de quem realmente é. O resultado: um vazio que não se preenche com nada, uma inquietação que não some com terapia, com remédios, com livros de autoajuda, porque o problema não é você. O problema é o sistema de valores que você absorveu sem questionar. Nietzsche chamava isso de moral dos fracos. Uma moral criada por aqueles que não suportam a força dos que ousam viver de verdade. E é essa moral que te sussurra ao ouvido: não vá, não mude, não sonhe alto, não enfrente, não se revolte. Ela quer você dócil, ela quer você calado, e você obedece, sem nem perceber. Mas o seu corpo percebe, sua mente percebe, e por isso você sofre. Por isso, às vezes, sente que está vivendo a vida de outra pessoa. Por isso sente que, apesar de estar respirando, há algo dentro de você morrendo, mas talvez, só talvez, essa dor seja a sua única chance de acordar. E se ela não for um erro? E se ela for um sinal de que há algo pulsando aí dentro, esperando para ser libertado? Nietzsche acreditava que só quem sofre profundamente tem a chance de se transformar profundamente. Que a dor, longe de ser uma maldição, pode ser a semente do despertar. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para pensar diferente. Coragem para confrontar as ideias que moldaram sua mente desde a infância. Coragem para destruir tudo aquilo que você acreditou ser verdade, apenas porque todos ao seu redor também acreditam. E é exatamente aqui que sua jornada começa. A moral de rebanho está em toda parte, e o primeiro passo é reconhecê-la dentro de si. Você consegue? Se essa abertura mexeu com você, eu quero saber o que ela tocou aí dentro. Comente abaixo: eu comecei a ver a prisão. Escreva essa frase se de alguma forma você sentiu que algo se moveu. Eu vou ler, e juntos vamos mais fundo nessa ruptura. Deixe seu like se isso falou com você, e se inscreva agora para não perder o próximo mergulho. A verdade não espera. Se, de alguma forma, esse vídeo fez você olhar diferente para a sua própria mente, então eu quero te ouvir. Cada comentário que você deixa aqui é como uma luz acesa no meio da escuridão. E sim, eu leio todos. Não só porque me importo, mas porque essa troca
é o que mantém essa jornada viva. Escreva o que te tocou, ou apenas diga: eu vi. A prisão, se você sentiu que algo aí dentro começou a despertar. Seu like não é só um botão, é um sinal de que essa mensagem precisa continuar ecoando. E a inscrição? Ela é o seu bilhete de entrada para um caminho onde poucos têm coragem de pisar. Aqui a gente não busca conforto, a gente busca verdade. Então, se isso fez sentido, você sabe o que fazer. Eu te espero lá embaixo nos comentários. E no próximo mergulho, que vai ainda mais fundo, você já parou para se perguntar quem você seria se nunca tivesse sido elogiado por ser bonzinho, quieto, obediente? Se nunca tivessem te punido por dizer o que realmente pensava? Pois bem, desde os primeiros anos de vida, você foi educado, ou melhor, domesticado, para caber dentro de um molde social, psicológico e moral. Um script invisível foi instalado em sua mente, página, por pais, professores, líderes religiosos e por toda uma sociedade que ama premiar quem não pensa por conta própria. O nome disso? Moral de rebanho. Friedrich Nietzsche já denunciava esse mecanismo com todas as letras. A moral dominante que hoje guia seus sentimentos e escolhas não nasceu de uma consciência autêntica, mas sim do medo de ser rejeitado, excluído, condenado. Você aprendeu a sorrir quando estava triste, a agradecer mesmo quando sentia raiva, a pedir desculpas por sentir. E essa repetição, ao longo dos anos, programou em você uma identidade que não é sua. Uma persona social, construída para agradar, para se encaixar, para não ameaçar. Você não percebe, mas há um adestramento emocional oculto por trás da sua suposta gentileza. Um código moral herdado e não questionado. E quanto mais você seguiu esse roteiro, mais distante ficou da sua verdadeira vontade, do seu impulso vital, do seu instinto criador. É por isso que hoje você sente esse vazio, essa sensação de sufocamento interno, como se houvesse uma força querendo emergir, mas que é constantemente podada. Nietzsche chamava isso de negação da vontade de potência. A sociedade ensinou você a negar seus impulsos mais intensos, suas contradições, sua sombra. Te disseram que sentir raiva é feio, que desejar é perigoso, que se impor é arrogante. E você acreditou, porque você era uma criança vulnerável, sedenta por amor e pertencimento. E esse é o ponto mais cruel dessa prisão moral. Ela é construída através do afeto. Ela não parece uma jaula, parece um abraço. Mas esse abraço sufoca. E quanto mais você cresce dentro desse ambiente, mais aprende a desconfiar da própria força, a duvidar da sua intuição, a sufocar sua rebeldia. Você aprendeu a se mutilar emocionalmente em nome da aceitação. E esse é o maior triunfo da moral de rebanho. Ela não precisa usar algemas. Ela se instala na sua mente. Ela faz você acreditar que foi você quem escolheu, quando, na verdade, tudo foi cuidadosamente programado para que você se mantivesse dócil, submisso, domado. A sociedade não quer indivíduos livres, ela quer peças funcionais. E a moral serve como cola para manter esse teatro funcionando. Nietzsche sabia que esse era o veneno mais sutil e mais devastador que existia. A moral do fraco disfarçada de virtude. E agora que você começa a ver isso, talvez sinta uma raiva crescente. Raiva de ter sido enganado. Raiva de ter reprimido tantas partes suas. Raiva do mundo por ter te ensinado a se odiar de maneira tão refinada. Essa raiva é justa. Essa revolta é necessária. Porque é ela que inicia o processo de ruptura. A libertação não começa com paz, ela começa com incômodo, com dúvida, com desconfiança. E se tudo o que te disseram sobre o que é certo for apenas uma forma de controle,
E se aquilo que você mais teme em si mesmo, sua intensidade, sua ousadia, sua força, for justamente o que você mais precisa recuperar, se você sentiu esse estalo dentro de si, eu quero que você me diga nos comentários. Escreva aí, eu vi a prisão. Ou compartilhe a parte da sua história que mais doeu ao ouvir isso. Eu leio tudo. Cada palavra sua é parte desse movimento de libertação. Deixe seu like, se inscreva no canal e continue comigo nessa jornada. Isso aqui é só o começo. No próximo trecho, vamos aprofundar essa dor silenciosa que habita você e que Nietzsche nos ensinou a escutar sem medo. Mas talvez o golpe mais duro ainda esteja por vir. Porque se até aqui você suspeitava que sua prisão mental foi construída por valores impostos, agora Nietzsche escancara algo ainda mais incômodo. E se aquilo que você chama de virtude for exatamente o que está te enfraquecendo, pense comigo. Quantas vezes você se orgulhou por ser uma boa pessoa, por não levantar a voz, por se calar quando deveria gritar, por engolir a própria dor em nome da paz? Nietzsche olha diretamente para essa imagem que você criou de si mesmo, esse eu domesticado, obediente, submisso, e diz: isso não é virtude, isso é medo fantasiado de moral. Isso é a covardia socialmente elogiada. E aqui a filosofia se transforma numa navalha, porque ela não te alivia, ela te fere para que você acorde. A moral cristã, segundo Nietzsche, não nasceu do amor ou da compaixão verdadeira, mas da fraqueza, dos ressentidos, daqueles que, incapazes de vencer pela força, inventaram uma nova linguagem para humilhar os fortes. Eles passaram a chamar sua impotência de bondade, sua inveja de justiça, sua covardia de humildade. E nós acreditamos, interiorizamos esse discurso como se fosse o certo. Fomos educados para temer o poder, rejeitar o instinto, castrar o desejo. Fomos ensinados a suspeitar de nós mesmos, a pensar que todo impulso forte é pecado, que querer muito é egoísmo, que se posicionar é agressividade, que dizer não é falta de amor. Nietzsche chama isso de moral dos escravos. E a pergunta que ele deixa no ar é brutal. Será que sua suposta bondade é, na verdade, uma obediência cega a um código criado por quem queria te manter pequeno? Reflita. Você realmente escolheu os seus valores ou apenas repetiu o que te disseram ser certo? Talvez sua gentileza seja apenas medo de conflito. Você se sente preso, mas não sabe por quê? Talvez você acorde todos os dias com aquela sensação sutil e ao mesmo tempo opressora de que algo está fora do lugar. Como se uma força invisível estivesse puxando você para baixo. Como se existisse uma corrente, um peso na alma, uma voz interna dizendo o que você pode ou não fazer, o que deve ou não sentir. Mas, e se eu te dissesse que essa sensação não é um erro? Que essa dor silenciosa que você sente ao viver, uma vida que não parece sua, pode ser o único sinal de que ainda existe liberdade dentro de você? Que o que você chama de ansiedade, depressão ou confusão pode ser o grito abafado da sua autenticidade tentando emergir. Pois bem, Nietzsche chamaria isso de a guerra contra a moral de rebanho. Sim, Friedrich Nietzsche, o filósofo que ousou enfrentar os valores da sociedade, enxergava esse sofrimento interno não como uma falha da mente, mas como um sintoma de aprisionamento. A moral que te ensinaram a seguir, aquela que te diz, para ser obediente, submisso, bom, controlado, modesto, pode ser justamente aquilo que está te matando aos poucos. Nietzsche acreditava que o ser humano nasce com uma força bruta, com uma vontade de potência incontrolável, mas que é castrado desde cedo. E essa castração, esse processo de domesticação emocional, é vendido como virtude, quando na verdade pode ser o maior veneno que você já ingeriu. Você foi treinado para agradar, para se encaixar,
para não causar desconforto, para viver sem excesso, sem intensidade, sem verdade. Mas o preço disso é a sua alma. E quanto mais você tenta ser o bom menino ou a boa moça, mais você se distancia de quem realmente é. O resultado? Um vazio que não se preenche com nada, uma inquietação que não some com terapia, com remédios, com livros de autoajuda. Porque o problema não é você. O problema é o sistema de valores que você absorveu sem questionar. Nietzsche chamava isso de moral dos fracos. Uma moral criada por aqueles que não suportam a força dos que ousam viver de verdade. E é essa moral que te sussurra ao ouvido. Não vá, não mude, não sonhe alto, não enfrente, não se revolte. Ela quer você dócil, ela quer você calado, e você obedece, sem nem perceber. Mas o seu corpo percebe, sua mente percebe, e por isso você sofre. Por isso, às vezes, sente que está vivendo a vida de outra pessoa. Por isso sente que, apesar de estar respirando, há algo dentro de você, morrendo. Mas talvez, só talvez, essa dor seja a sua única chance de acordar. E se ela não for um erro? E se ela for um sinal de que há algo pulsando aí dentro, esperando para ser libertado? Nietzsche acreditava que só quem sofre profundamente tem a chance de se transformar profundamente. Que a dor, longe de ser uma maldição, pode ser a semente do despertar. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para pensar diferente. Coragem para confrontar as ideias que moldaram sua mente desde a infância. Coragem para destruir tudo aquilo que você acreditou ser verdade. Apenas porque todos ao seu redor também acreditam. E é exatamente aqui que sua jornada começa. A moral de rebanho está em toda parte. E o primeiro passo é reconhecê-la dentro de si. Você consegue? Se essa abertura mexeu com você, eu quero saber o que ela tocou aí dentro. Comente abaixo. Eu comecei a ver a prisão. Escreva essa frase se de alguma forma você sentiu que algo se moveu. Eu vou ler. E juntos vamos mais fundo nessa ruptura. Deixe seu like se isso falou com você e se inscreva agora para não perder o próximo mergulho. A verdade não espera. Se de alguma forma esse vídeo fez você olhar diferente para a sua própria mente, então eu quero te ouvir. Cada comentário que você deixa aqui é como uma luz acesa no meio da escuridão. E sim, eu leio todos. Não só porque me importo, mas porque essa troca é o que mantém essa jornada viva. Escreva o que te tocou, ou apenas diga, eu vi a prisão. Se você sentiu que algo aí dentro começou a despertar. Seu like não é só um botão, é um sinal de que essa mensagem precisa continuar ecoando. E a inscrição? Ela é o seu bilhete de entrada para um caminho onde poucos têm coragem de pisar. Aqui, a gente não busca conforto, a gente busca a verdade. Então, se isso fez sentido, você sabe o que fazer. Eu te espero lá embaixo nos comentários. E no próximo mergulho, que vai ainda mais fundo, você já parou para se perguntar quem você seria se nunca tivesse sido elogiado por ser bonzinho, quieto, obediente? Se nunca tivessem te punido por dizer o que realmente pensava? Pois bem, desde os primeiros anos de vida, você foi educado, ou melhor, domesticado, para caber dentro de um molde social, psicológico e moral. Um script invisível foi instalado em sua mente, página por página, por pais, professores, líderes religiosos e por toda uma sociedade que ama premiar quem não pensa por conta própria. O nome disso? Moral de rebanho. Friedrich Nietzsche já denunciava esse mecanismo com todas as letras. A moral dominante que hoje guia seus sentimentos e escolhas não nasceu de uma consciência autêntica, mas sim do medo de ser rejeitado, excluído, condenado. Você aprendeu a sorrir quando estava triste, a agradecer mesmo quando sentia raiva, a pedir desculpas por sentir. E essa repetição, ao longo dos anos, programou em você uma identidade que não é sua. Uma persona social,
construída para agradar, para se encaixar, para não ameaçar. Você não percebe, mas há um adestramento emocional oculto por trás da sua suposta gentileza. Um código moral herdado e não questionado. E quanto mais você seguiu esse roteiro, mais distante ficou da sua verdadeira vontade, do seu impulso vital, do seu instinto criador. É por isso que hoje você sente esse vazio, essa sensação de sufocamento interno, como se houvesse uma força querendo emergir, mas que é constantemente podada. Nietzsche chamava isso de negação da vontade de potência. A sociedade ensinou você a negar seus impulsos mais intensos, suas contradições, sua sombra. Te disseram que sentir raiva é feio, que desejar é perigoso, que se impor é arrogante. E você acreditou, porque você era uma criança vulnerável, sedenta por amor e pertencimento. E esse é o ponto mais cruel dessa prisão moral. Ela é construída através do afeto. Ela não parece uma jaula, parece um abraço. Mas esse abraço sufoca. E quanto mais você cresce dentro desse ambiente, mais aprende a desconfiar da própria força, a duvidar da sua intuição, a sufocar sua rebeldia. Você aprendeu a se mutilar emocionalmente em nome da aceitação. E esse é o maior triunfo da moral de rebanho. Ela não precisa usar algemas. Ela se instala na sua mente. Ela faz você acreditar que foi você quem escolheu, quando, na verdade, tudo foi cuidadosamente programado para que você se mantivesse dócil, submisso, domado. A sociedade não quer indivíduos livres. Ela quer peças funcionais. E a moral serve como cola para manter esse teatro funcionando. Nietzsche sabia que esse era o veneno mais sutil e mais devastador que existia. A moral do fraco disfarçada de virtude. E agora que você começa a ver isso, talvez sinta uma raiva crescente. Raiva de ter sido enganado. Raiva de ter reprimido tantas partes suas. Raiva do mundo por ter te ensinado a se odiar de maneira tão refinada. Essa raiva é justa. Essa revolta é necessária, porque é ela que inicia o processo de ruptura. A libertação não começa com paz. Ela começa com incômodo, com dúvida, com desconfiança. E se tudo o que te disseram sobre o que é certo for apenas uma forma de controle, e se aquilo que você mais teme em si mesmo, sua intensidade, sua ousadia, sua força, for justamente o que você mais precisa recuperar, se você sentiu esse estalo dentro de si, eu quero que você me diga nos comentários. Escreva aí, eu vi a prisão. Ou compartilhe a parte da sua história que mais doeu ao ouvir isso. Eu leio tudo. Cada palavra sua é parte desse movimento de libertação. Deixe seu like, se inscreva no canal e continue comigo nessa jornada. Isso aqui é só o começo. No próximo trecho, vamos aprofundar essa dor silenciosa que habita você e que Nietzsche nos ensinou a escutar sem medo. Mas talvez o golpe mais duro ainda esteja por vir, porque se até aqui você suspeitava que sua prisão mental foi construída por valores impostos, agora Nietzsche escancara algo ainda mais incômodo. E se aquilo que você chama de virtude for exatamente o que está te enfraquecendo, pense comigo. Quantas vezes você se orgulhou por ser uma boa pessoa, por não levantar a voz, por se calar quando deveria gritar, por engolir a própria dor em nome da paz? Nietzsche olha diretamente para essa imagem que você criou de si mesmo, esse eu domesticado, obediente, submisso, e diz: isso não é virtude, isso é medo fantasiado de moral. Isso é a covardia socialmente elogiada. E aqui a filosofia se transforma numa navalha, porque ela não te alivia, ela te fere para que você acorde. A moral cristã, segundo Nietzsche, não nasceu do amor ou da compaixão verdadeira, mas da fraqueza, dos ressentidos, daqueles que, incapazes de vencer pela força, inventaram uma nova linguagem para humilhar os fortes. Eles passaram a chamar sua impotência de bondade.
sua inveja de justiça, sua covardia de humildade. E nós acreditamos. Interiorizamos esse discurso como se fosse o certo. Fomos educados para temer o poder, rejeitar o instinto, castrar o desejo. Fomos ensinados a suspeitar de nós mesmos, a pensar que todo impulso forte é pecado, que querer muito é egoísmo, que se posicionar é agressividade, que dizer não é falta de amor. Nietzsche chama isso de moral dos escravos. E a pergunta que ele deixa no ar é brutal. Será que sua suposta bondade é, na verdade, uma obediência cega a um código criado por quem queria te manter pequeno? Reflita. Você realmente escolheu os seus valores? Ou apenas repetiu o que te disseram ser certo? Talvez sua gentileza seja apenas medo de conflito. Sua paciência, medo de ser rejeitado. Sua fé, medo do caos. Nietzsche in. Permissão para existir sem ser punido, para falar sem ser julgado, para ser sem ser cancelado. Mas a liberdade não pede licença. E quem vive pedindo permissão nunca será livre. A vontade de ser aceito, quando se torna obsessão, é uma forma disfarçada de autonegação. Você não se adapta, você se apaga. Nietzsche via nesse desejo doentio de pertencimento um sintoma de fraqueza interior. O ressentido, segundo ele, é aquele que não tem força para criar seus próprios valores. Então, ele inverte os valores dos fortes e chama isso de moral. Aquele que não pode subir tenta nivelar todos por baixo. E assim surge a ética do rebanho, onde o ideal não é ser autêntico, mas ser igual. Onde não importa o quão sufocado você esteja, desde que esteja sufocado junto com os outros. Porque se você ousa sair do script, incomoda, e o ressentido odeia ser incomodado. Porque cada um que se liberta revela a prisão dos que ainda estão acorrentados. Esse ego domesticado, esse eu que você veste todos os dias, é um eu treinado para ser inofensivo. Mas a alma não veio ao mundo para ser inofensiva. Ela veio para ser inteira, para errar, acertar, se contradizer, explodir. Mas a moral do ressentido não permite intensidade. Ela quer suavidade, contenção, obediência. Então você vai se podando, cortando suas próprias asas para não assustar os outros, escondendo sua dor para não parecer fraco, silenciando sua raiva para não parecer agressivo. Mas Nietzsche te diria, toda essa contenção tem um preço. E esse preço é a sua vitalidade. A saúde mental, nesse cenário, se torna quase impossível. Porque como manter a sanidade se você vive encenando uma versão editada de si mesmo? Como encontrar paz interior se tudo o que você é precisa ser filtrado, diluído, silenciado para ser aceito? A verdade é dura, mas necessária. Enquanto você buscar aceitação acima da autenticidade, viverá em guerra com sua própria alma. E o pior, essa guerra será invisível aos olhos dos outros, mas devastadora por dentro. Nietzsche apontava que o ressentido não quer ser curado. Ele quer transformar a sua dor em moral e exigir que todos sigam essa moral, não por amor à verdade, mas por medo da liberdade. Porque a liberdade escancara e a própria covardia. E isso é insuportável. Se esse trecho mexeu com você, se alguma parte dessa verdade ressoou dentro da sua história, deixa aqui nos comentários a frase: "Eu não quero mais pedir permissão para ser quem sou". Esse tipo de comentário não é apenas engajamento, é posicionamento. É um sinal para você mesmo de que algo em você começou a se mover. E se você quer continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal agora. Aqui, cada vídeo é um chamado à consciência. Deixa o like se essa mensagem fez sentido para você, porque isso faz com que ela chegue a quem mais precisa ouvir. E se quiser abrir mais o coração, comenta o que mais te prende hoje. Talvez sua resposta ajude outro alguém a se libertar também.
E então, quando você se vê cansado de tudo, sem vontade, sem direção, sem ânimo para levantar da cama, quando até as pequenas alegrias perdem o gosto e a vida se torna uma sequência de repetições vazias, você acha que o problema está em você. Mas, e se eu te dissesse que talvez não seja você que está quebrado, e sim o mundo que colocaram dentro da sua cabeça? Nietzsche chamou isso de niilismo. E não, o niilismo não é simplesmente tristeza, é algo mais profundo, mais existencial. É quando sua alma percebe que os valores que a guiavam eram mentira, que tudo o que te ensinaram a amar era vazio. Tudo o que te disseram que era certo era medo. E tudo o que disseram ser errado era liberdade. O niilismo é como acordar de um transe, mas não é um despertar alegre, é doloroso, porque junto com o despertar vem o colapso da moral, o colapso da fé, o colapso da esperança que sustentava sua mente em pé. Nietzsche viu isso muito antes do nosso tempo. Ele percebeu que o colapso do sentido não era um acidente, era uma consequência. Um resultado inevitável de uma moral fraca, que reprime a vontade de potência, a coragem de viver por si mesmo, a ousadia de criar novos valores. É como se estivéssemos tentando viver com uma bússola quebrada e ainda nos culpando por estarmos perdidos. A moral do rebanho, domesticada e doentia, gera uma vida que parece correta por fora, mas apodrece por dentro, porque ela castra o desejo, humilha a individualidade, sufoca a autenticidade. E o resultado disso? Um vazio que nada preenche. Um buraco existencial que nem religião, nem status, nem remédio consegue tapar. É a alma morrendo de fome, porque foi ensinada a rejeitar o alimento que a fortaleceria. Foi ensinada a ter medo da própria força, a esconder a própria raiva, a se envergonhar dos próprios sonhos. Nietzsche via o niilismo como um sintoma, um grito da alma dizendo: eu não acredito mais nisso tudo. E talvez você esteja vivendo exatamente isso, um ponto de ruptura, onde os antigos sentidos perderam a força, mas nenhum novo nasceu, ainda. E é aí que mora o perigo, e também a oportunidade. O perigo de se entregar ao desespero, de acreditar que não há mais saída, de desistir de si, mas também a oportunidade de reconstruir tudo do zero, de colocar fogo nas mentiras que te contaram, de criar com as próprias mãos o seu novo sentido. O que você sente agora, esse incômodo, esse cansaço, esse ceticismo, pode ser exatamente o que Nietzsche chamava de estágio necessário da evolução da consciência. Não é o fim, é o início de um novo olhar, um novo critério, uma nova ética que não te enfraqueça, mas te eleve, uma moral que não seja feita para te domesticar, mas para te despertar. E se você chegou até aqui, talvez esteja mesmo nesse ponto de virada. Por isso, eu quero que você comente uma frase agora, aqui embaixo. Eu estou pronto para queimar as mentiras que me contaram. Esse comentário é mais do que engajamento. É um ato simbólico, um passo no caminho da verdade. E se quiser compartilhar o que mais perdeu o sentido na sua vida, escreve também. Porque às vezes, ao colocar para fora, você começa a recuperar a força. E lembre-se, se esse vídeo está te ajudando a enxergar o mundo com novos olhos, se inscreve no canal. Aqui a filosofia não é teoria, é sobrevivência. Deixa o like para espalhar essa mensagem e segue comigo, porque o próximo passo vai mexer ainda mais fundo com você. E talvez agora você esteja começando a perceber que aquele vazio que sentia não era apenas ausência de sentido, mas ausência de força. Uma força que foi sendo silenciada, domesticada, reprimida, aquela raiva contida, aquela revolta que você tentou calar, aquela insatisfação que nunca desaparece. Tudo isso pode ser o chamado de algo que você tentou matar, mas que insiste em viver. Nietzsche chamaria isso de vontade de potência.
Um impulso que nasce das profundezas do inconsciente, não para te destruir, mas para te expandir, para romper com o que te prende, para desafiar o que te adestra, para incendiar tudo o que não é seu. Pois bem, toda vez que você engoliu um não, quando queria gritar um sim, toda vez que se curvou para agradar, toda vez que se calou por medo de ser rejeitado, você sufocou essa força, mas ela não morreu. Ela se acumulou e agora está batendo a porta. Essa inquietação que você sente pode não ser doença, pode ser energia vital, tentando se libertar das amarras morais que te ensinaram a obedecer cegamente. A sua raiva talvez não seja um erro de caráter, mas um sintoma de aprisionamento. E Nietzsche sabia disso. Ele não queria te ver bonzinho, queria te ver perigoso, não no sentido destrutivo, mas no sentido de ser incontrolável, indomável, vivo, autêntico. A vontade de potência é a sua natureza real pedindo para respirar. É o seu instinto original lutando contra o peso dos condicionamentos. É aquela parte selvagem que você foi ensinado a esconder, mas que carrega o seu poder verdadeiro. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela se transforma em ansiedade, em estagnação, em angústia. Ela precisa ser ouvida, precisa ser expressa. Nietzsche não propõe que você a reprima ainda mais. Ele quer que você a canalize, que você transforme sua dor em coragem, sua frustração em ação, sua revolta em criação. É por isso que ele dizia: torne-se quem você é. Porque o que você é foi esmagado por anos de adestramento moral. Você não é um erro esperando conserto. Você é uma potência esperando permissão para existir. E essa permissão ninguém vai te dar. Ou você toma para si ou morre em silêncio. E talvez seja esse o ponto mais perigoso do seu despertar. Porque agora você sabe. Agora a ignorância já não é mais desculpa. Agora a inquietação que te consome tem nome. É a sua vontade de potência sufocada tentando te acordar. E se você ignorar isso, ela vai te devorar por dentro. Mas se você tiver a coragem de ouvir, ela pode te transformar no que você nasceu para ser. Então, eu quero que você comente aqui embaixo: eu escolho minha potência. Essa frase não é só uma declaração. É um rompimento com a programação moral que te acorrentou. Escreve isso se puder. E se quiser ir além, compartilha. Qual foi a maior força dentro de você que você teve medo de mostrar até hoje? Isso vai te ajudar a reconhecer o que precisa sair da prisão. A vontade de potência desperta e com ela algo precisa morrer. E é aí que muitos recuam. Porque ninguém te contou que despertar dói. Ninguém te disse que, antes de se tornar a quem você é, você vai precisar enterrar quem você finge ser. E essa é a parte mais cruel. Matar o eu que te manteve vivo até aqui. O eu domesticado, moralizado, obediente. O eu que se curvou para ser aceito. Que decorou mandamentos para merecer amor. Que agiu certo para evitar punição. Esse eu vai precisar morrer. Nietzsche chama isso de transvaloração dos valores, inverter tudo aquilo que você acreditava ser verdade. E nesse processo, não sobra pedra sobre pedra da sua identidade social. É doloroso, é confuso. É um tipo de morte sem caixão, mas é necessário, porque esse eu domado que você aprendeu a sustentar foi moldado com base no medo. Medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de ser quem você realmente é. Foi um eu criado para agradar o rebanho, um eu condicionado a pensar que virtude é submissão, que humildade é se anular, que amor é sacrifício constante, que ser aceito é mais importante do que ser verdadeiro. Esse você não é você, é o produto final de uma fábrica de bons meninos, bons filhos, boas esposas, bons cidadãos, bons demais para serem livres. E quando esse eu começa a ruir, o pânico vem. Porque por mais que ele te sufoque, você aprendeu a se identificar com ele. Ele é conhecido, é previsível,
é funcional, mas também é a sua prisão. Nietzsche não propunha melhorar o seu eu atual. Ele propunha transcendê-lo completamente. Rasgar as roupas da moral imposta, arrebentar as correntes da identidade fabricada, destruir as máscaras com as quais você aprendeu a se proteger. E essa destruição exige coragem, exige dor, exige luto, mas é o preço da autenticidade. Deixar morrer o eu domado é o início de uma metamorfose existencial. É sair da condição de marionete e assumir o caos da liberdade. E o caos assusta. Porque quando você se livra de tudo o que te disseram que era certo, não sobra manual, não sobra regra, só sobra você, cru, instintivo, feroz e talvez livre pela primeira vez. Mas para isso, você vai ter que deixar queimar, vai ter que atravessar o incêndio da desconstrução. E nesse processo, vai parecer que você está perdendo tudo. Mas não se engane, você só estará perdendo o que nunca foi seu. O que colocaram em você. O que colaram na sua pele como identidade, mas era apenas adestramento disfarçado de ética. Você foi condicionado a pensar que virtude é controle de si mesmo. Nietzsche diz que virtude real é expansão de si mesmo. Não é se conter, é se expressar, não é se reprimir, é se realizar. Mas o eu domado não sabe fazer isso. Ele só sabe obedecer, só sabe agradar, só sabe fingir. E ele precisa morrer para que o espírito livre finalmente nasça. Essa é a travessia. Esse é o ponto de não retorno. E eu sei, dói, porque você sente que está matando uma parte de você. Mas o que você está deixando morrer é justamente o que te impediu de viver. Agora me diz, você está pronto para enterrar o eu que criaram para você? Escreve aqui nos comentários. Que morra o eu domesticado. Ou, se preferir, compartilha como tem sido esse processo dentro de você. Você sente que está se desfazendo ou finalmente se encontrando. Essas palavras são importantes. Não só para mim, mas para você mesmo se ouvir dizendo isso. E, se essa jornada está te tocando de verdade, não esquece de se inscrever. A próxima etapa é ainda mais profunda. E eu quero te ver lá. Pois bem, se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a morrer. E talvez, secretamente, você esteja sentindo um certo alívio. Porque apesar da dor de deixar ir o eu que você aprendeu a ser, existe um vazio que começa a pulsar com uma energia estranha, quase como se, por trás da destruição, houvesse uma promessa. Um sussurro ancestral dizendo, agora sim, começa a verdade. Mas a verdade nua, como dizia Nietzsche, não é feita para os fracos. Ela não conforta, ela convulsiona. Ela arranca o chão, despedaça certezas e te obriga a caminhar sem mapa. E ainda assim você continua aqui. E isso já é um sintoma da sua transformação, porque quem sobrevive à morte do eu domado começa a ouvir uma nova voz dentro de si. Uma voz que não suplica por aprovação, que não implora para ser aceito, que não se ajoelha mais diante da moral coletiva. É a voz da vontade de potência, começando a reorganizar os escombros do seu ser. E ela não quer reconstruir o antigo, ela quer criar o novo humano, o Übermensch, o super-homem. Mas atenção, essa figura tão mal compreendida não é sobre força física ou arrogância, é sobre autenticidade radical. É sobre alguém que cria seus próprios valores, alguém que transcende o bem e o mal herdados para se tornar um legislador interno, um espírito livre que dança sobre o abismo e ainda assim sorri. Mas para que esse nascimento aconteça, Nietzsche é claro, é preciso passar pela noite escura da alma, é preciso encarar o caos interno sem tentar fugir, é preciso permitir que a dor fale, que o sofrimento ensine, que a solidão revele, porque no centro dessa dor está a chave. O que você sente como angústia, talvez seja só a sua verdade tentando nascer.
E quanto mais você a reprime, mais ela se contorce em forma de ansiedade, culpa, depressão, vazio. A dor, nesse novo caminho, não é inimiga. Ela é mestra. E talvez ninguém tenha te dito isso. Mas você está preparado. Veja bem, o super-homem não nasce porque superou os outros. Ele nasce porque superou a si mesmo, porque olhou nos olhos da própria escuridão e, ao invés de negar, decidiu dançar com ela. Porque entendeu que o caos interno não é um defeito, é o solo fértil onde nasce a criatividade, a liberdade, a identidade verdadeira. E se você sente que está desmoronando, talvez, só talvez, você esteja nascendo. Nietzsche nunca prometeu conforto. Ele prometeu grandeza, mas não para qualquer um, só para aqueles que ousam perder tudo que é falso, para encontrar o que é eterno dentro de si. E aqui fica uma pergunta que pode mudar tudo. E se tudo que te ensinaram, como certo, for exatamente o que está te impedindo de se tornar quem você nasceu para ser? Pense nisso. Deixe essa pergunta martelar em você. Não tenha pressa de responder, porque no próximo episódio nós vamos atravessar essa fronteira, vamos mergulhar fundo no processo de criação desse novo ser, livre, perigoso, autêntico. Vamos falar do nascimento do Übermensch, o homem que diz sim à vida, mesmo em meio ao caos. E você precisa estar lá. Aliás, se esse conteúdo te tocou, se algo dentro de você está se revirando agora, me escreve nos comentários. Eu estou pronto para renascer. Ou me conta o que mais te doeu nesse processo, qual parte do velho eu ainda resiste em você. Vamos construir essa jornada juntos. Eu leio tudo, respondo tudo. E cada palavra sua me mostra que estou falando com alguém real, com alguém que sente. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem ainda vive preso numa gaiola dourada. No próximo episódio, o caos vai florescer e você vai descobrir que, às vezes, é preciso ruir para finalmente existir. Se você chegou até aqui, então já não é mais o mesmo de quando começou. Algo em você mudou. E talvez você nem consiga explicar direito, mas sentiu. Sentiu a verdade cutucando, a ferida abrindo, a máscara escorregando. Isso não acontece por acaso. Você foi chamado. E agora tem uma escolha. Se esse vídeo te sacudiu por dentro, se alguma frase te atravessou como um espelho, então você precisa continuar essa jornada com a gente. Se inscreve no canal agora, porque os próximos episódios não são só vídeos, são portais. E você não vai querer perder o próximo passo dessa transformação. E comenta aqui embaixo: eu estou pronto para abandonar o velho eu. Essas palavras não são só um comentário, são um pacto, uma declaração interna, uma semente. Quem comenta firma com o universo um compromisso invisível de renascimento. E eu vou estar aqui, lendo cada um, porque sim, eu leio tudo. E te vejo. E se você chegou até o fim, deixa o like, não por vaidade, mas porque isso faz com que essa mensagem chegue a quem mais está sofrendo calado, perdido, sufocado pelo próprio falso eu. Seu like pode ser um respiro para alguém e antes de sair, clica no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Não adia isso, porque o que está por vir é o início da sua libertação. Nos vemos lá.